A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo com o tema Nadando nas Profundezas de Deus. No primeiro vídeo eu te falei um pouquinho acerca da visão que Ezequiel teve, onde está descrito em Ezequiel 47. Ezequiel foi levado pelo anjo do Senhor para uma distância das águas. Ele via um rio que saía debaixo da porta do templo e à medida que a distância ia aumentando, porque o anjo ia medindo a distância, quanto mais longe Ezequiel ia, mais profundo ele ia também nessas águas que ele via em sua visão. E nós vimos também no primeiro vídeo qual é o lugar mais profundo do planeta Terra. Se você perdeu esse vídeo, veja na descrição aqui ou digite aí Nadando nas Profundezas de Deus, parte 1. Na parte 2, no vídeo 2, nós aprofundamos também o nosso estudo nesses versículos. Continuamos ainda nos versículos 3, 4 e 5, mas dessa vez já mais profundo nesse estudo. O vídeo 2 é mesmo para aquele que já decidiu sair das superfícies, sair das águas rasas e se aprofundar mesmo nas águas profundas de Deus. E nós terminamos o vídeo 2 com um capítulo que vamos falar muito aqui hoje, que é em Mateus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6, nós vamos iniciar desse ponto também hoje e nós vamos nos aprofundar nesse estudo. Falaremos ainda hoje desses 3 versículos que serviram de base para os 2 vídeos primeiros, mas vamos nos aprofundar hoje um pouquinho no versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E no versículo 6 diz mais um pouquinho, que é a parte diferenciada que nós vamos ler hoje. Diz assim: E me disse: Viste, filho do homem? Vamos ler até aí só a parte A desse versículo. No próximo vídeo nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui. Mas nesse viste, filho do homem, é que eu quero bater hoje. É o que nós vamos enfatizar hoje nesse dia. Como eu falei para você, nós terminamos o vídeo passado com Mateus capítulo 6, versículo 6, e nós vamos partir novamente para esse estudo com essa palavra aqui que o anjo disse para Ezequiel: Viste, filho do homem? Amém? Vamos partir aqui para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai. E teu pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Guarda essa palavra, recompensará. Amém? Aqui nesse versículo 6 tem a chave desse lugar secreto. Tem a chave e diz qual é o primeiro passo para nós encontrarmos esse lugar secreto. O primeiro passo é fechar a porta. Quer dizer, quando você fecha a porta desse aposento, você diz: eu quero ficar sozinho, eu não quero ser interrompido, eu não quero que ninguém venha aqui. Então você pode pensar: mas eu não tenho um quarto onde eu posso fazer isso. Então procure uma sala. Mas eu não tenho uma sala, não tenho um local na minha casa que eu posso fazer isso. Então procure um outro local. Muitas pessoas vão para o monte orar, outras, que moram perto de bosques, em outros lugares.
vão nesses lugares orar, ouvindo o canto dos pássaros, a manifestação da natureza, louvando a Deus. Quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ele está dizendo isso, que você tem que procurar um local secreto mesmo, um local físico, onde você vai ter a oportunidade de ficar a sós com o Senhor. E ele diz que e o teu Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Amém? E partindo mais, vindo aqui para o versículo 7, ele diz: e não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que porque muito falam, por muito falarem, serão ouvidos. Olha aqui, Jesus, o próprio Jesus, ensinando para os discípulos lá no Sermão do Monte, ensinando como orar, diz que não é para usar de vãs repetições e que não é porque as pessoas falam muito, porque repetem muito uma coisa, porque pedem muito uma coisa, isso será ouvido por Deus. Não é porque muito falam, porque muito pedem. E, inclusive no vídeo passado nós terminamos com uma música linda onde dizia que a presença do Senhor é o que mais importava, que naquele dia de lugar secreto, de plena comunhão, a pessoa não pede nada ao princípio. Primeiro a pessoa adora, nós vamos ver isso mais à frente, que Jesus ensina que a primeira coisa deve ser feita nesse local secreto, nesse local de oração, é mesmo a exaltação. Então, qual o segredo então para sermos ouvidos, se não é por repetir, se não é por pedir muitas vezes até o Senhor me dar? Como então que eu vou saber que minhas orações serão respondidas? Então nós vamos partir para a própria palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos responde. Eu quero te lembrar sobre o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E mais abaixo, no versículo 15, diz: e todas as orações que forem feitas nesse lugar serão ouvidas, porque os meus olhos, os meus ouvidos serão abertos, diz o próprio Senhor. Ele é quem diz isso. Então, como nossa oração vai ser respondida? A Bíblia respondeu essa pergunta: é se humilhando, é orando, é buscando a face do Senhor, é se convertendo dos maus caminhos, que Ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados, sarar a terra. Os olhos e ouvidos dele serão abertos, diz no versículo 15, 2 Crônicas 7,15. Os olhos e ouvidos serão abertos para as orações que forem feitas nesse lugar. Amém? Isso foi dito pelo próprio Deus. Isso Deus falou para Salomão no dia que ele disse essas palavras, quando Salomão construiu o templo para o Senhor e a glória do Senhor invadiu aquele lugar. O Senhor apareceu para Salomão durante a noite e disse isso a ele, que toda vez que o povo pecar e vier as consequências do pecado, o céu ser cerrado, não chover, o gafanhoto vir e devorar e as coisas ruins começarem a acontecer, Deus fala que não é pelas vãs repetições, mas é pela humilhação, oração, pela busca e pela conversão de coração que Ele vai ouvir. Por isso Jesus, quando esteve nesta terra, ensinou que não é pelas vãs repetições que nós seremos ouvidos. E ele diz mais, ele explica o porquê no versículo 8 do capítulo 6. Ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Ele está falando dos hipócritas. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes. Ou seja, antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Jesus nos ensina isso na sua palavra. Amém? Glória a Deus e aleluia.
E vindo aqui para o versículo 9, Jesus ensina: portanto, vós, quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Jesus aqui ensina, como eu já havia falado no vídeo 2, ele ensina que a primeira coisa que devemos fazer na presença do Senhor, que já é esse local secreto, para nós então chegarmos às profundezas de Deus. Como chegar então nas profundezas de Deus? Primeiro passo, no local secreto, entrar, fechar a porta, dizer fisicamente, literalmente: não quero ser interrompido por ninguém, quero ficar a sós com o Senhor. Segundo, começar a exaltar. Lembra que não é chegar pedindo, não, é chegar exaltando ao Senhor. Por isso que a maioria das pessoas, quando vão adorar a Deus, quando querem um local específico com o Senhor, começam com a música no fundo. E tem muita gente que pensa que isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Ele ama os louvores e Ele gosta sim dos louvores. A música começou no céu. Nós somos seres adoradores por excelência. Nós temos no nosso DNA o desejo de adoração. E as canções que nasceram do íntimo e do secreto, de homens e mulheres de Deus. Você sabia que os campos harmônicos que foram divina inspiração, que foram reveladas pelo Espírito Santo, primeiro essas canções nasceram no céu? Por isso que é tão fácil você colocar um louvor, começar a exaltar e as lágrimas começarem a rolar no seu rosto. Não é mera emoção, não é. Isso é o seu espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Isso é o seu espírito ali sendo quebrantado em adoração ao Espírito Santo de Deus, ao Rei da Glória. Coloque canções de exaltação primeiramente. Mas eu estou no momento de guerra, eu quero cantar canções de guerra. Você pode fazer isso depois. Mas Jesus nos ensina que é o primeiro passo, santificando e exaltando o nome dele, amém? Como a canção que diz: ó Santo Deus, e tantas outras canções, é santificando, exaltando o nome dele, que é santo. Ou ainda com salmos de adoração. Existem muitos salmos de adoração, mas como Jesus nos ensinou a santificar o nome do Senhor, é importante chamar o Senhor pelos seus atributos e também exaltar o seu santo nome, como a canção que diz: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Amém? Chame o Senhor pelos seus atributos, santifique o nome do Senhor. Fazendo isso, seguindo esses passos, você vai sim chegar às profundezas dele. Amém? O Salmos 29 também, nos versículos 1, 2 e 3, eu selecionei esse salmo aqui, está aqui para a gente falar ele hoje. Existem muitos salmos de adoração e exaltação, mas esse fala especificamente do nome. Lembrando do que Jesus falou sobre a santificação do nome do Senhor. Diz assim esse salmo, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Amém? É a palavra do Senhor que está nos dizendo. Então, sobre as muitas águas, nessas profundezas, nesse lugar secreto, nós encontraremos sim a voz do Senhor, o Senhor.
Então, fazendo isso, você estará fazendo e seguindo os passos lá de 2 Crônicas 7,14. Você vai estar se humilhando quando você fala dos atributos de Deus e exalta a Deus, reconhecendo quem Ele é. Quem Ele é, automaticamente você reconhece quem você é. Então você se humilha para Ele mesmo te lembrar que você é filho, que você é filha de Deus. Então você se humilha e você ora. Nesse momento de oração, nesse momento de exaltação, nesse momento de você orar a palavra, declarando a palavra, você já está com o primeiro e o segundo passo, ensinado segundo a Crônica 7,14. Você vai estar se humilhando e orando. E o terceiro passo, que ele fala sobre me buscar. Como você busca o Senhor? Com a sua própria palavra. Como nós buscamos o Senhor? Quando você vai nesse lugar secreto, quando você começa a exaltar o nome do Senhor, se humilhando na sua presença, você começa a falar o que você está fazendo ali, o que você veio buscar primeiro, o que você quer ali, você já está buscando o Senhor. E quando você começa a ler a palavra do Senhor, Ele vai te revelar coisas que Ele não revelou para ninguém. Nisso, lendo a palavra, nessa busca de aprender mais sobre Ele, o Espírito Santo, que simboliza ali aquele anjo que levou Ezequiel naquelas profundezas, ele vai te levar aos níveis, nível por nível, até chegar no nível mais profundo. Lembra lá no vídeo 2 eu te falei sobre as etapas, que ninguém podia sair da praia e ir direto para a Fossa das Marianas, mas pelo nível, pela distância percorrida, você ia chegar naquele lugar. Pois é lendo a palavra, capítulo por capítulo, livro por livro, que o Espírito Santo vai nos revelando. E aí nós começamos a nutrir a nossa mente, renovar a nossa mente com a santa e viva palavra do Senhor, vivendo o que está escrito nessa palavra, como por exemplo Filipenses 4,13, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você vive essa palavra, quando essa palavra se torna uma palavra revelada, rima, palavra revelada, você começa a pensar: opa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Como muitas pessoas, que já estiveram em leito de morte, e ali eles disseram: opa, em nome do Senhor, conforme está escrito, eu posso tudo. E a palavra de Deus diz que o Senhor já me curou de todas as minhas dores, de todas as minhas enfermidades. Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, Ele levou sobre si. Então, quando a pessoa começa a declarar essa palavra, viver essa palavra, o Espírito Santo começa a revelar essa palavra. Nessa busca, quanto mais você busca, quanto mais você anda, mais você se aprofunda, conforme está escrito em Ezequiel 47. Lembra de Davi? Davi matava urso e leão. Como aquele menino fazia isso? Ele levava a sério a palavra que ele ouvia. A palavra que ele ouvia dizia que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para dominar. Ele disse: crescei, multiplicai, se multiplique sobre a terra e domine sobre a terra, domine sobre todos os animais do campo, sobre as aves dos céus, domine sobre todos os animais. E ele levava isso a sério. Ele dizia: se Deus me disse para dominar, eu vou dominar, eu vou vencer, vou matar urso, vou matar leão, porque é a palavra que me diz. Davi vivia com a palavra revelada. O Espírito Santo de Deus, que era sobre algumas pessoas daquela época, com certeza ele era sobre Davi. E hoje esse Espírito Santo é acessível a mim e a você. E nessa busca, lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Se meu povo se humilhar e orar e me buscar. E nessa busca, que é o terceiro passo, o próprio Espírito Santo é quem vai nos revelando essa palavra do Senhor. É Ele que vai nos instruindo. A Bíblia deixa de ser apenas um livro escrito como tantos veem e passa a ser mesmo a própria palavra de Deus, a palavra revelada. Amém?
E aí nós começamos a aprender que é muito importante falar essa palavra, verbalizar essa palavra. Não apenas ler, mas acreditar e falar, conforme está escrito em 1 João capítulo 1. Eu vou ler aqui em duas versões. Eu vou ler na primeira versão, que é a Almeida, revista atualizada. Ela diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui na nossa língua portuguesa, quando nós vamos estudar sobre verbo, o que conceitua o verbo? O que é o verbo? Nós aprendemos que verbo é toda palavra que indica ação. Toda palavra que indica ação é o verbo. Por isso que aqui na nossa língua portuguesa está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando de Jesus. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Por isso é importante verbalizar, porque essa palavra promove uma ação no reino do Espírito, amém? E na King James, diz assim na tradução da King James: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 2 diz assim: e ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele, a palavra. Então é importante nesses momentos de oração, nesses lugares, desse lugar secreto, nós verbalizarmos mesmo, não ficar só uma oração em mente, adorando e exaltando na mente. Não, abra mesmo a sua boca, declare, verbalize. E ali, quando você estiver na busca do Senhor, lendo a palavra, declare mesmo a palavra. Use a palavra, verbalize isso em nome de Jesus. Amém? E quando você estiver orando por alguém que o Espírito Santo te levar a orar, por você, por sua família, por um amigo, por seus inimigos, verbalize. A palavra tem poder, conforme está escrito aqui em João capítulo 1. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Tem muito poder na palavra, porque essa palavra nos assemelha no reino espiritual com o que é espiritual. As palavras são espirituais. Uma vez faladas, elas ficam eternizadas. As palavras são sementes. Você pode ter uma semente na sua mão. Essa semente você escolhe se você vai plantar ou não plantar. Mas uma vez que você planta essa semente, seja ela boa ou ruim, você vai colher. Assim mesmo é a palavra. Uma vez que você lançou aquela palavra, você vai colher o que você plantou sobre ela. Por isso que é importante verbalizar a palavra de Deus. Isso é muito importante, amém? A palavra de Deus. Deus é o que nós encontramos nesse lugar secreto. As profundezas de Deus têm a ver com a natureza de Deus, tem a ver com quem Ele é. Quem Ele é? Ele é santo, conforme está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 3. Se você ler essa passagem de Isaías 6, você vai ficar ali admirado, imaginando a visão que Isaías teve. E ali ele disse no versículo 3 que um anjo olhava para o outro anjo e dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Ele é santo. Ele é também justo. No Salmos 8, 9... Aliás, no Salmos 9 e 8 fala da justiça de Deus. E existem muitos outros versículos que falam da justiça de Deus. E Ele é Espírito. Em 2 Coríntios 3, 7 fala que o Senhor é Espírito. E onde Ele estiver, ali a liberdade. Essa é a natureza de Deus. Santo, justo. Ele é Espírito e Ele é imutável. A palavra de Deus diz que Ele não muda. Amém? Ele não muda. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E nos aprofundando um pouquinho mais, no versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando ele diz isso para o Pai, quando Jesus fala isso
pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Ele nos fala e ele nos lembra e lembra ao Pai que nós somos de uma natureza que precisa sim de coisas básicas, mas ele fala, se nós prestarmos atenção, o pão nosso de cada dia, quer dizer, me dá hoje o meu pão. Ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala de uma necessidade básica para cada dia. E aqui nós podemos aprender também que não é necessário nós buscarmos muitas coisas nesse mundo, mas sim o básico para a sobrevivência. E aqui nesse versículo deixa claro a nossa natureza humana, que nós precisamos sim de coisas dessa terra, o pão físico nessa terra. Mas lá em Mateus ainda, no capítulo 4, um pouquinho antes desse sermão do monte, lá no capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, sendo tentado ali por Satanás, e Satanás diz para Jesus, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus vai e fala para Satanás o que Moisés tinha dito há muitos anos atrás, muitos anos antes de Jesus. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, Jesus, que lembrou para o Pai a nossa natureza humana, quando ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele lembrou para Satanás a nossa natureza espiritual, quando ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele lembrou para Satanás que nós somos espirituais. Nós somos, quer dizer, se nós não tivermos a palavra de Deus, nós morremos. Assim como nós precisamos do nosso pão físico, das nossas necessidades básicas, nós precisamos também da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. E outra passagem muito linda que está aqui em João, capítulo 15, versículo 7, diz, se minhas palavras permanecerem em vocês, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Jesus falando da importância de nós termos dentro de nós a palavra dele. Claro, uma pessoa que tem dentro de si as palavras que Jesus disse, jamais vai pedir para o Pai algo que desagrade o coração do Pai. Por quê? Porque ele já vai estar ligado com o Pai, ele vai apenas concordar com a vontade do Pai. E ele concordando com a vontade do Pai, ele desejando o que o Pai deseja, claro que o que ele desejar, o Pai fará. É por isso que nós devemos estar linkados com o coração de Deus. Qual o desejo do coração de Deus? O que Deus quer de nós? Só saberemos se nós estivermos ligados com Ele, nas profundezas dEle, nas profundezas de Deus. Amém? E o quarto passo, lá de 2 Crônicas 7,14, fala, se converter dos seus maus caminhos. Por isso que Jesus fala aqui no versículo 12, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui, meus irmãos, é a parte de se converter dos maus caminhos, é confessar os pecados diante de Deus, pedir perdão para Deus, mas chegar com o coração limpo, tendo autoridade para dizer, me perdoa, porque eu perdoei todos aqueles também que me ofenderam. Eu perdoo também todos aqueles que me devem alguma coisa. Essa pessoa tem autoridade para ser perdoada diante de Deus. Jesus nos ensina isso. Amém? E aqui Jesus ensina, voltando a tributar a Ele a honra, a glória e o louvor, assim como Ele começou a oração, dizendo, Pai, santificado seja o Teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Ele termina aqui dizendo, porque Teu é o reino,
poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus nos ensina que nesse lugar secreto nós iniciamos exaltando e antes de sair desse lugar secreto nós terminamos exaltando e concordando com Ele, dizendo a Ele amém. Amém para todas as vezes que Ele quiser fazer alguma coisa em nossa vida. Aleluia! E assim eu quero terminar esse vídeo de hoje te fazendo esse desafio. Você que está com desejo de sair da superfície, mergulhar no mais fundo, no mais profundo de Deus, faça isso. Siga o conselho que Jesus ensinou. Vá para um lugar secreto. Se você tiver um quarto para fazer isso, feche a porta. Comece ali pelo passo a passo que Jesus ensinou. Comece exaltando o nome do Pai, que é lá. Lembra do 2 Crônicas 7,14, que é se humilhando, que é orando, confessando quem você é e também confessando quem Ele é. Aleluia! E é também buscando a Ele. Como você busca a Ele, nós aprendemos aqui nesse vídeo, através da sua palavra. Se convertendo dos seus maus caminhos, peça perdão para Deus mesmo. Peça a ajuda do Espírito Santo para você deixar tudo aquilo que você sabe que é pecado. E o que você não sabe que é pecado, você buscando a Deus e lendo a palavra dEle, o Espírito Santo vai te revelar através da palavra dEle o que você tem feito que não é para fazer, que é desobediência ao que está escrito na palavra do Senhor. Quero te desafiar a fazer isso. Peça ajuda do Espírito Santo para ajudar você. E exatamente como o Senhor fez com Ezequiel, levando ele nível por nível, o Espírito Santo vai conduzir você. Ezequiel não foi sozinho, ele foi conduzido na visão. Na visão, ele foi conduzido pelo anjo do Senhor. E na sua trajetória das profundezas, chegando nas profundezas, o próprio Espírito Santo vai conduzir você. Amém? E fazendo isso, faça aí esse desafio. Escreva aqui nos comentários se você fez, o que você sentiu, o que você viu. E eu garanto para você que seguindo esses passos e ensinamentos de Jesus, você muito rapidamente vai sair do nível dos tornozelos. Lembra lá no segundo vídeo que Poyang Shu compara o nível dos tornozelos com oração de 10, 15 minutos. O nível dos joelhos, ele diz a oração de 30 minutos. O nível dos lombos, a oração de 30 minutos. Aliás, de 1 hora. O nível dos lombos, a oração de 1 hora. E mais de 1 hora é um rio caudaloso, águas profundas que não se podem passar andando, apenas a nado. Então, se você fizer esse passo a passo, exaltar, orar, se humilhar, depois você vai falar de você, depois você vai orar pelas coisas que o próprio Espírito Santo vai te levar a orar, e você vai fazendo isso e você vai lendo a palavra, vai confessando a palavra e vai terminar exaltando o nome do Senhor ainda. Eu garanto para você que tão rapidamente você vai passar do nível de 1 hora de oração, e assim o Senhor vai começar a revelar para você coisas inimagináveis, coisas muito profundas que só pode saber, só pode ver. Essa vida que poucos veem, que poucos têm acesso, esse lugar que poucos vão, você vai ter, você vai ver os milagres, você vai ver uma transformação, você vai ter a visão, a própria visão de Deus, a audição, a própria audição de Deus, que Ele mesmo vai revelar a você em nome de Jesus. E aí nós voltamos lá para o início do nosso vídeo de hoje, quando no versículo 6 de Ezequiel 47 diz: viste, filho do homem. Então, quando você fizer isso, eu digo para você: viste, filho do homem. Você vai ver coisas que só o Senhor mesmo é capaz de mostrar a você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com Deus, compartilhe essa palavra, se inscreva no canal e nade nas profundezas do Senhor Deus. Amém? Glória a Deus.